Continuando então as correções das questões de língua portuguesa do concurso público da Prefeitura de Ventania, Paraná, caderno de provas de educação física, certo? Continuando, vamos lá. Se você ainda não é inscrito, bora lá fazer inscrição no canal Língua Portuguesa para Concursos, professor Almir, ativar o sininho para acompanhar. Questão de número 6, vamos lá. Um dos motivos pode estar no baixo valor de mercado. Os verbos em destaque estão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo na seguinte alternativa. Bom, a banca trouxe aqui uma locução verbal, dois verbos, que desempenha a função de um verbo. Então, pode estar. Aí a banca pediu para o candidato localizar a alternativa que esses dois verbos aqui estão conjugados, dentre as alternativas aqui, no pretérito imperfeito. Bom, uma dica que eu dou para vocês para concurso, nesses tipos de questões que vão cobrar aí o tempo verbal, quando nós falamos em pretérito imperfeito, nós temos dois macetes aqui. Um macete, aliás. Os verbos vão terminar em vá, eu cantava, eu chorava, vá ou ia, tá? Pretérito imperfeito, vá ou ia. A terminação dos verbos vão terminar em vá ou ia. Vamos lá. Letra A aqui. Deixa eu ver se a tela está compartilhando com vocês aqui certinho. Está, né? Então vamos lá. Aqui na letra A, pudera. Quando o verbo termina em irá, nós temos aqui o futuro mais que perfeito é urá. Então não é a letra A. Pudera. Estaria, poderia ser, mas pudera não. Os dois verbos têm que estar no pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito do indicativo é o vá ou ia. Eu cantava, eu sorria. Letra B, podia, verbo poder, eu podia, aqui, perfeito. Estava, perfeito. O gabarito que nós temos aqui é a letra B. Então, deixa eu mudar a cor de caneta, a resposta correta aqui. Então, o verbo poder no pretérito imperfeito podia, olha que a terminação ia, estava, olha a terminação vá, desses dois verbos, ok? Na letra C, deixa eu mudar a cor da minha caneta agora. Na letra C, poderá é futuro, que ainda vai acontecer. Estará também está no futuro. Poderia, ok. Só que aqui estivera, ó, terminação urá. Quando a terminação urá, né, é o pretérito mais que perfeito é urá. Não é. A banca quer o pretérito imperfeito, vá ou ia. Anota essa dica no seu material de estudos. Portanto, o gabarito da número 6 é a letra B de bola. Certo, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui. Lembrando que eu estou corrigindo as questões de língua portuguesa do concurso público da Prefeitura de Ventania. Hoje é dia 18 de janeiro. Eu estou gravando essa videoaula hoje, no dia 18 de janeiro. A prova aconteceu há uma semana atrás, praticamente, né? No último domingo, dia 12 de janeiro de 2025. Tá? Então, questão super, super recente do momento da gravação dessa videoaula para vocês. Número 7, vamos lá. Na palavra composta a seguir, deixa eu ver se a tela está compartilhando, aparecendo para vocês certinho. Ok, eu estou gravando aqui, gente, pelo OBS, tá? Então vamos lá. Aí eu estou com a tela compartilhada aqui do PDF. Número 7. Na palavra composta a seguir, matéria-prima, temos o uso do hífen, assinale a alternativa na qual o uso do hífen foi usado incorretamente. Então a banca que ela quer candidato localize o uso incorreto do emprego do hífen. Então a questão errada, né? Matéria-prima, gente, ela é justificada aqui, é o uso do hífen quando eu tenho palavras compostas. E aqui, ó, sentido independente, matéria-prima, tá? Na letra A, o seu passa-tracinho tempo é jogar bola. Olha que interessante, tá? A banca considerou como gabarito a letra D, tá? Gabarito aqui da banca, a letra D. Maria tem um sobrinho neto, muito bonito. Sobrinho neto é o exemplo de palavras compostas. Nesse caso aqui, o sobrinho neto é perfeito usar o hífen, tá? Então, não é o que a gente está buscando aqui, porque a banca pediu incorretamente. A banca, acredito que ela se equivocou, tá? Não é a letra D, porque a letra D, sobrinho neto, tá correto, porque são palavras compostas, tá? Então, vou até
Deixa eu só mudar a cor de caneta, eu até vou riscar aqui, porque a banca, ela se equivocou. Lembrando, gente, que no momento da gravação dessa videoaula, há cerca de uma semana que aconteceu esse concurso. Então, os candidatos entraram com recurso nas questões e vamos aguardar aí depois o pós-recursos, tá? Uma questão número 7 aí. Na letra A, o seu passatempo é jogar bola? A palavra passatempo, gente, ela não tem esse hífen, tá? A escrita dela, passatempo, é processo de composição por justa posição. Então, não tem esse hífen aqui. Ela escreve tudo junto. Então, nós achamos o erro aqui do hífen. Portanto, o gabarito do professor é letra A. Tá? Gabarito da banca, letra D, mas acredito que a banca deve ter se equivocado, tá? Lembrando que essas questões aqui são do caderno de provas do cargo de educação física, se não me falha a memória. Letra B, o resultado do vestibular foi recém-divulgado. A palavra recém-formado, recém-divulgado, nós temos aqui o uso do hífen, perfeito. O menino apresenta mal-estar. Mal é um prefixo, ele exige... O mal é um prefixo, esse prefixo exige o hífen quando a próxima palavra aqui começar com ela com vogal, ó. Estar começa com E vogal, então o uso do hífen tá ok aqui. Portanto, então a banca deve ter se equivocado aqui, gabarito correto, né? A letra A. Vamos aguardar a situação do pós-recurso dessas questões, tá? Número 8. A número 8, gente, a banca considerou a letra C, sentido figurado de palavra. Vamos lá. Só que não é a letra C, tá? Na contramão do alumínio, o vidro ainda é um dos itens menos reciclados no Brasil. A palavra vidro na frase apresenta sentido próprio, assinale a alternativa na qual a palavra vidro apresenta sentido figurado. Sentido figurado é um sentido conotativo, sentido figurado é o sentido não real. Então, nessa questão aqui, a banca Instituto Omni, ela objetivou que o candidato assinalasse a alternativa que a palavra vidro fosse um sentido não real, ou seja, sentido conotativo, sentido figurado, sentido não real. Então, sentido figurado é o sentido não real, tá? Anota aí, né? Se você não sabia o que era sentido figurado, sentido não real, da palavra vidro. Letra A. Ele mandou buscar à cidade uma telha de vidros. Uma telha, se a telha é de vidro, é sentido real, uma coisa concreta, então não é a letra A, porque a banca quer o sentido figurado, sentido não real. Letra B, por detrás do vidro do terrário, os répteis estavam quietos. O vidro do terrário é uma coisa concreta, uma coisa real, então não é o gabarito B, tá errado. O vidro embaçado atrapalhou a visão. Bom, vamos olhar aqui, deixa eu trocar a cor da caneta. A banca considerou como gabarito a letra C. A banca considerou como gabarito, gente, a letra C. Na número 8. O vidro embaçado atrapalhou a visão. Porém, está errado. Por quê? Porque o vidro embaçado é sentido real. Nós temos sim vidro embaçado, pode ser de carro, pode ser de janela. Então o fato de ter um vidro embaçado é sentido real. Porém a banca pediu ali no enunciado sentido figurado. Então aqui eu julgo como gabarito correto, gabarito do professor, é letra D. Tá? Por que a letra D? Ela tem telhado de vidro. Uma pessoa ter telhado de vidro significa que ela tem defeitos também, qualidade, mas também defeitos. E não atira pedras, ou seja, não julga o telhado do vizinho. Tá? Então aqui eu tenho o sentido figurado da palavra vidro. Ela tem telhado de vidro, quer dizer, aqui está empregando no sentido figurado, no sentido conotativo. Tá? E pelo contexto de produção do texto, a gente podia perceber perfeitamente. Tá? Gabarito, então, do professor, letra D de dado. Uma questão, com certeza, os candidatos entraram com recurso, né? E vamos aguardar a publicação do pós-recurso dessa questão. Número 9. A palavra número 9, algumas pessoas me perguntaram se cabia recurso. Bom, a palavra reaproveitamento, qual que é a etimologia dela? Reaproveitamento vem de reaproveitar. Então a palavra reaproveitamento, ela deriva de uma palavra anterior, né? A etimologia de reaproveitamento vem de reaproveitar. Se eu tenho reaproveitar, reaproveitamento, eu tenho aqui uma derivação sufixal, gabarito, letra C, tá?
Então, aqui no caso, a etimologia da palavra reaproveitamento vem de reaproveitar. Então, se eu estou colocando esse mento aqui, nós temos uma derivação sufixal. O que é a derivação sufixal? Nós temos ali um radical e depois acresce a esse radical um sufixo, que é aquilo que vem depois ali, tá? Que vem no final acrescentado. Derivação regressiva, por exemplo, eu tenho a palavra... O que é a derivação regressiva? Vou colocar um exemplo aqui para vocês entenderem. A palavra falar. Eu tenho a palavra falar e eu posso subtrair esse R e criar uma outra palavra, fala. Então, regressiva, né? Entenderam? Falar, fala. Comer, come. Letra B, derivação prefixal é quando eu tenho um acréscimo lá no começo da palavra. Não é o caso aqui, é uma derivação sufixal. A derivação parasintética, eu faço um parênteses, quando a gente fala em derivação parasintética, é quando eu tenho o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo no radical na palavra. Por exemplo, aqui, envelhecer. Eu tenho em, que é um prefixo, mais eu tenho lá o radical velho, né? Eu tenho radical velho e depois eu tenho um sufixo. Velho. Peraí que minha caneta tá travando. Em velho mais esse. Então, se eu for juntar tudo isso aqui, ó, esse... Deixa eu colocar aqui... Só um minutinho... Isso. Então, a derivação parasintética, eu tenho lá o acréscimo de prefixo e sufixo no radical, e é um acréscimo simultâneo. Porque se eu tirar um dos termos, eu não consigo, por exemplo, em velho... Forma a palavra? Não. Velhecer forma a palavra? Não. Então, a derivação parasintética, você que está estudando para concursos públicos, há uma tendência das bancas com relação à cobrança de gramática pura, né? Gramática ali com relação ao processo de formação de palavra, a derivação parasintética é isso, tá? É esse acréscimo simultâneo no radical para formar a palavra, porque se eu tirar uns elementos, não forma a nova palavra, porque se eu tirar os elementos, ou seria uma derivação prefixal, ou uma derivação sufixal. Nesse caso aqui, a derivação parasintética é isso, tá? Quando eu tenho esse anota no seu material de estudos, derivação parasintética, quando eu tenho esse acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo na palavra para formar uma palavra. Só que aqui o nosso gabarito, a palavra reaproveitamento, a etimologia dela vem de reaproveitar, acrescentou mento, ou seja, uma derivação sufixal, questão de número 9, tá? Número 10 e última questão, questão de língua portuguesa. Você que está acompanhando o canal pela primeira vez ou já é inscrito, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá bom? Número 10, então, última questão aí das questões de língua portuguesa. Assinale a alternativa na qual a palavra apresenta um sufixo que torna a palavra um advérbio. Vamos retomar um pouquinho o que é advérbio? Olha só, quando nós falamos em advérbio, nós estamos falando de palavras que expressam uma circunstância, ou de tempo, modo, lugar, dúvida, negação, tá? Isso é advérbio. Então, uma palavra que vai expressar uma circunstância. E é pelo contexto da oração que a gente vai identificar. Porém, aqui está falando... Qual a palavra apresenta um sufixo, quer dizer, aquilo que é acrescentado à palavra que vai formar um advérbio. Nosso gabarito aqui, ó, nós temos aqui pratica, nosso radical, mente é um sufixo. Então, praticamente é um advérbio, tá? Lembrando que nem todos os advérbios aqui terminaram em mente. Nesse caso aqui, praticamente é um advérbio de modo. Praticamente, qual é a circunstância ali? De modo prático. Então, o nosso gabarito é letra B. Praticamente é uma palavra que teve um sufixo mente, que se tornou um advérbio. Reciclagem, substantivo. Contramão também. Percentual como adjetivo. Então, o nosso gabarito é letra B. Praticamente é advérbio. Certo? Pessoal, essas eram as questões, tá, de língua portuguesa que eu trouxe nesse último vídeo, tá? Lembrando que foram 10 questões de língua portuguesa desse concurso público da Prefeitura Municipal de Ventania, no Paraná, tá? Caderno de provas de educação física, tá? E a ideia do canal aqui é disseminar conhecimento através de resoluções de questões de concurso público.
tá? Lembrando que hoje, o momento da gravação e consequente postagem no vídeo, não sei quando é que você vai estar assistindo essa videoaula, hoje é dia 18 de janeiro de 2025, tá? Sábado. Há uma semana atrás, essa prova aconteceu no último domingo, dia 12, tá? Amanhã vai ser dia 19, uma semana, né? Amanhã né? Uma semana que aconteceu esse concurso. Então, concurso mega recente. Vou procurar sempre que possível no canal trazer análise de questões do ano corrente para que vocês possam acompanhar como que as bancas exploram a língua portuguesa. Vocês podem perceber que as bancas costumam cobrar interpretação de texto, tá? Cobrar também gramática da língua, tá bom? Se você gostou dessa videoaula, peço novamente aí, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante o seu feedback ao canal. E ajudem a divulgar o canal, tá bom? Um grande abraço a todos.